pelo menos o 9º dia consecutivo, salvando aí dessa invasão que ainda não aconteceu totalmente. Lembrando que somente a cidade de Kherson foi realmente tomada pelo governo russo. É isso aí, a gente agora vai trazer um convidado aqui para conversar com a gente justamente sobre essa situação que ocorre aí nessa usina, que é o Gerardo Portela, que é engenheiro e operador nuclear. Gerardo, seja muito bem-vindo aqui à BMC News. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, um bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado aqui pela presença, Gerardo. Eu queria falar que o mundo ele voltou a sentir medo aí com o ataque da maior usina nuclear da Europa, acendendo aí o alerta para um novo Chernobyl com proporções muito maiores. Queria saber como é que você avalia esse risco. As usinas elas têm algum tipo de mecanismo de segurança para evitar que se tornem armas de destruição em massa em situações de conflitos? Sim. As usinas reúnem cerca de 350 a 400 sistemas técnicos de engenharia e uma grande parte desses sistemas são sistemas de segurança, ou seja, para evitar que haja liberação indevida de efluentes líquidos, gasosos, qualquer tipo de contaminação ou radioatividade. Até mesmo a configuração do núcleo, muita gente pensa, a usina pode explodir. Não, ela pode explodir porque você lança uma bomba com explosivo, ou porque você traz um explosivo de fora para dentro dela. Agora, o núcleo em si, ele não tem possibilidade de explosão por um problema, por uma situação de física nuclear. Quando você constrói uma bomba atômica, você constrói um núcleo específico para que haja uma reação em uma bomba nuclear. E quando você constrói um reator nuclear de produção de energia, a forma de colocar o elemento radioativo, que no caso é o urânio 235, ele é completamente diferente. O enriquecimento do urânio é outro. Então, você tem, por exemplo, numa usina como essa, você pode ter 2, 3 toneladas de urânio 235 no núcleo, mas ela não consegue explodir como 4 quilos, somente 4 quilos de plutônio já seria suficiente para fazer uma bomba de grande impacto, uma bomba nuclear. Por quê? Porque são construções completamente diferentes. O risco que você pode ter numa usina é do núcleo acabar fundindo, né, derretendo com calor, sem explodir, mas isso causar danos à proteção. Essa, sim, que é a preocupação no momento, é se a proteção do reator nuclear, em termos de estrutura de concreto especial, armado, que são paredes de mais de 70 centímetros, 1 metro, de concreto especial, capaz até de suportar a queda de uma pequena aeronave, e mais uma camada de aço. A gente vê aquelas esferas em torno do prédio do reator nuclear, quando a gente passa em frente a uma usina, quando a gente admira as fotos de uma usina, aquela estrutura é extremamente robusta e todos os problemas de emissão devem ser contidos dentro dessa estrutura, esses cilindros que nós estamos vendo aí. Esse reator na verdade, é uma central com 6 reatores, e cada reator desse é de 950 megawatts elétricos de potência, ou seja, fica ali mais ou menos um pouquinho maior do que o reator de Angra 1 e um pouco menor do que o reator de Angra 2. E é a maior central nuclear da Europa. Então, estrategicamente, é importante por causa da geração elétrica. Mas não faz muito sentido, não é muito inteligente, mesmo para um exército agressor, causar danos a uma usina nuclear, porque esses danos alcançariam também a Rússia, alcançaria a Europa, o próprio exército em combate. Então, não é inteligente, não agregaria valor, porque o local em si ficaria inabitável. Então, você conquista um local, mas você não vai querer ocupá-lo, porque ele foi atacado de uma forma tal que liberou radioatividade. Então, não faz muito sentido. No meu entendimento, é uma demonstração de força, com o objetivo de dizer que a Rússia tem poder, sim, para causar um novo acidente nuclear, uma liberação que possa atingir a Europa. Eu entendo que a gente tem um cenário em que a Rússia perdeu um pouco do protagonismo no cenário internacional,
e agora, numa situação quase que um devaneio pessoal, está tentando mostrar que ainda tem poder e ainda tem influência. E por isso essa demonstração. As próprias imagens mostram que não foram atingidos os sistemas de proteção, os prédios realmente que fazem a proteção não foram atingidos. Então, eu creio que é só uma demonstração de força. A gente, enquanto o senhor está falando aí, a gente está vendo imagens dessa própria usina aí que a gente está falando, e eu vou convidar agora a Giovanna Locatelli, que também é a nossa correspondente nos Estados Unidos, para também participar aqui da entrevista. Giovanna, fica à vontade. Gerardo, bom falar com você. Ainda complementando, tenho um adendo aí nessa explanação que você acabou de fazer, falando que a Rússia não teria um interesse em destruir, obviamente, né, a usina, danificar, enfim, que iria desabilitar para o ocupamento os arredores da cidade e um raio muito grande. Eu gostaria de saber contigo especificamente sobre os resíduos e lixos radioativos, que eles também ficam nesse sistema de contenção, né? Até eu tenho um nome técnico, você me corrija aqui, por favor, é contenção de confinamento seguro. O lixo, o resíduo também tem esse sistema de armazenamento. Existe algum risco desses sistemas serem rompidos, também inutilizando assim essa área? Gostaria de saber sua opinião sobre Giovanna, esse esclarecimento, por favor. Excelente abordagem. A gente vê aí as imagens de uma sala de controle nuclear típica. Eu já tive essa oportunidade de trabalhar numa usina nuclear e você pontuou muito bem aí as questões de risco verdadeiro. Não existe risco da explosão como se fosse uma bomba atômica. Isso aí se alguém tem essa impressão, pode esquecer, porque se fosse assim, nós teríamos um cenário completamente diferente. Mas não, isso não existe. O que existe é o seguinte: quando uma usina ela trabalha para produzir energia, ela tem um núcleo com 2, 3 toneladas de urânio 235, mas na verdade só um pequeno percentual dessas 2, 3 toneladas é realmente um material que gera a reação nuclear, que é o urânio 235. A maior parte é urânio 238. Então, não vamos nos perder nas questões técnicas, né? Mas, assim, esse núcleo, ele, durante o ciclo de um ano, ele vai sendo queimado, entre aspas, né? Na verdade, ele vai se transformando em outros produtos de fissão e ele vai chegando a um ponto em que ele já não consegue mais, ao longo de vários ciclos, produzir energia com eficiência. Então, você precisa retirar esse núcleo queimado e colocar numa outra região que fica dentro desse prédio, que tem essa contenção ao redor, esse cilindro ao redor, chamada piscina de elemento combustível. O que é isso? Você pega esses produtos de fissão que são extremamente radioativos, não mistura ele com os demais lixos nucleares. Quais são os demais lixos nucleares? Pedaço de tubo, bomba de água, equipamentos, suportes, válvulas, que ficam contaminadas, ficam radioativas. Até mesmo luvas, material, vestimenta, tudo isso é encapsulado e guardado também no local de proteção, mas tem uma radioatividade menor. A radioatividade do elemento combustível queimado, e que fica ali do lado do reator, é que é perigosa, porque inclusive é lá que você encontra o material, a matéria-prima para fazer bombas atômicas. Então, em qualquer usina nuclear, você tem a guarda desse equipamento, que é o elemento combustível queimado, sob supervisão de câmeras, observadores internacionais. Todos os países do Ocidente que possuem usinas nucleares lidam com essa situação. Então, o risco seria, de alguma forma, causar uma avaria nessa contenção, nesse prédio externo, né? Esse cilindro de concreto, a ponto de deixar aberta aí uma passagem para radioatividade e para, eventualmente, uma pluma se formar. O que é isso? Quando você tem um superaquecimento do núcleo, essa usina está, inclusive, parada. Então, ela está com elemento combustível queimado e o núcleo não está aquecido. Então, se você tiver um dano, você lançar uma bomba, essa bomba fazer uma explosão convencional, não uma explosão nuclear, uma explosão normal, e abrir o prédio, então aquele núcleo fica exposto e a radioatividade pode se espalhar, como aconteceu em Chernobyl, como aconteceu também em Fukushima,
não por ação de um ataque militar, mas em Fukushima por uma questão da natureza, né, do tsunami e do terremoto, e em Chernobyl por um erro operacional. Mas, nesse caso, o que chama a atenção e nos deixa decepcionados é o uso de armamento para tentar demonstrar a capacidade de destruição. Eu só imagino uma destruição desse tipo, que seria, mesmo assim, não seria inteligente, no caso da Rússia, ter uma derrota nessa guerra e ter que abandonar às pressas o local. Então, ela poderia fazer um ataque para deixar aquela sensação de terra arrasada, criar uma área de exclusão, mas até isso traria danos para a Rússia, porque a pluma vai se espalhar por toda a Europa e vai atingir, sim, o território russo. E seria algo realmente de pouquíssima inteligência, de pouquíssima visão, não agregaria nada, senão um terror. Gerardo? Sim, estou escutando. Gerardo, tem uma pergunta. Isso, quero até rebater essa tua pergunta. Você falou que existe um risco, né, de danos desses contentores aí, depósitos serem danificados, rompidos em caso de ataques, enfim, e causando um vazamento, não uma explosão, porque existem sistemas de segurança para isso, mas um vazamento e um possível resultado catastrófico disso. Esses sistemas de contenção de resíduos, contenção de confinamento, eles não teriam um sistema redobrado de segurança, uma estrutura reforçada justamente pensando em possíveis ataques, possíveis acidentes nucleares? Qual é o nível de risco disso acontecer? Sim. Todo projeto de usina nuclear, ele passa por uma avaliação de riscos de todos os tipos de acidente que possam acontecer. Entre eles, tem uma categoria de acidentes chamado acidente de origem externa. São acidentes causados por atos hostis ou da natureza que possam causar danos a essa estrutura de proteção. A gente está vendo imagens agora do encapsulamento de lixo nuclear, né? Eles são colocados dentro desses latões aí, né? Às vezes com betume, às vezes com concreto, e são armazenados num local específico de armazenagem de lixo nuclear. Isso acontece com toda a usina nuclear, porque a produção de lixo é muito grande. Você tem luvas, você tem vestimentas, você tem ferramentas manuais, equipamentos, restos de equipamentos que vão ficando velhos, corroídos, mas todos eles acabam acumulando uma radioatividade, uma contaminação, e chega um ponto que você tem que armazená-los estocados nesses cilindros, na verdade, nesses espécies de latões, de barris de latão, né? Então, existe uma área de estocagem, mas essa radioatividade ela é relativamente baixa. Por quê? Porque são materiais que são contaminados, eles não são propriamente um material radioativo, é um material convencional que foi contaminado, um pedaço de aço, um pedaço de material. Agora, o risco maior é com o que está dentro da piscina de elemento combustível queimado. A cada ano você tem que fazer um remanejamento do núcleo dos elementos combustíveis, e quando ele fica muito, muito, muito já gasto, você precisa removê-lo e colocar numa piscina. Para se ter uma ideia, essa piscina precisa ser refrigerada 24 horas por dia, eternamente, porque se você não refrigerar, ela superaquece e você pode ter, sim, aí um início de acidente nuclear grave, como aconteceu em Fukushima, por exemplo. Ricardo, você está falando... É bom lembrar... Pode falar. Não, é bom lembrar que, com a questão do aquecimento global, as usinas nucleares têm sido apresentadas como sendo uma solução de baixo carbono. E isso é relativamente verdade, quando a gente compara com o carvão e quando a gente compara com o térmico. Mas se comparar com a hidrelétrica, já não é, porque os geradores de emergência das usinas nucleares queimam diesel, e são muitos geradores. São, às vezes, dezenas de geradores numa central como essa. Então, acaba gerando também carbono. Mas o que tem sido pouco esquecido e deve pairar agora, depois desse ataque, é a reflexão sobre o lixo nuclear, que é muito pior do que os efeitos, traz efeitos muito mais danosos do que o próprio aquecimento global. Com toda
tristeza que a gente tem quando fala em aquecimento global, mas o lixo nuclear é muito mais difícil de ser vencido do que a contribuição do dióxido de carbono para o aquecimento global. Então fica aí só essa observação, que talvez esse ato de guerra também vai levar a uma espécie de inibição de preenchimento da matriz energética, uma vez que a Rússia está deixando de contribuir para a matriz energética mundial. Então, a França, que é líder na área nuclear, poderia dizer, vamos aumentar as usinas nucleares. Então, também funciona como um recado do tipo, olha, usina nuclear é isso, hein? É perigo, eu posso atacar a usina nuclear. Então, pense bem se você quer esse caminho ou se você quer fazer as pazes comigo e comprar meu petróleo. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente enxerga esse passo tão absurdo e grotesco que a gente tem visto aí desde ontem à noite. Gerardo, eu queria ampliar aí essa situação de desastre, porque a gente está falando numa situação como essa que, por enquanto, está tudo bem, ainda estão, os operadores eles seguem trabalhando na usina. Agora, como que um possível ataque nuclear às usinas da Ucrânia, elas afetariam a Europa e o restante do mundo? O que poderia acontecer numa situação como essa? Bom, o ataque a uma usina nuclear que possa causar danos ao seu sistema de segurança é um ataque convencional. Não seria um ataque, não precisa ser um ataque nuclear, não seria uma bomba nuclear. Poderia ser uma bomba normal atingindo o prédio do reator, por exemplo, que foi uma primeira notícia que chegou nos primeiros informações de ontem à noite, que depois foi desmentida. Mas seria um ataque que destruísse o prédio da contenção, que são esses cilindros onde você tem ali o material nuclear. Dependendo do dano, o sistema primário, que é o sistema que tem o núcleo do reator, pode ser danificado, e a água que passa nesse circuito primário, ela imediatamente expulsa sob a forma de vapor. E esse vapor possui, sim, elementos ativados. Então, você tem uma série de contramedidas automáticas quando acontece algo desse tipo, que a gente chama de envenenamento do reator nuclear, para cessar a evolução do acidente. Mas eles também podem ser danificados. Então, o que poderia acontecer num caso extremo como esse, de núcleo ficar aberto, como aconteceu em Chernobyl, Fukushima? Você começa a formar o que nós chamamos de pluma radioativa. Primeiro você começa a ter um carreamento, de partículas radioativas, e essas partículas vão se espalhando conforme as correntes de vento naturais que a gente tem na região. Então, dependendo do dia, da direção do vento, ela começa para um lado, para o outro, mas o fato é que essa pluma radioativa, ela vai permanecer na nossa atmosfera, ela vai subir para as camadas mais elevadas e vai passear em torno do planeta como um todo. Então, mesmo o acidente de Chernobyl, meses depois e anos depois, era possível detectar em outros continentes mudança de background de radioatividade, porque essa pluma ela passeia, ela vai ficar dispersa na atmosfera, circulando pelo planeta. Então, é um acidente de grandes proporções. Num primeiro momento, a área mais próxima, então seria a Europa e Rússia, a Rússia e os países que fazem fronteira, e isso poderia dispersar e atingir a Europa toda. Essa pluma pode sim atingir a Europa toda, caso ela venha a se formar. Mas, repito, não há interesse, porque uma região contaminada, qual o interesse que ela tem? Nenhum, ela tem que ser excluída e ficar inabitada, como a gente viu aí no caso de Chernobyl. Então não é inteligente, só mesmo um ato de devaneio descontrolado, talvez pessoal, poderia levar a uma atitude como essa, que não é uma atitude que não agrega nada, nem mesmo no tabuleiro de xadrez de uma guerra, não agrega nada. Agora, apresentar armas, assustar, criar o medo, criar o pavor, inibir os projetos da área nuclear, isso sim é um objetivo de guerra que pode estar sendo explorado aí pela Rússia. Eu queria trazer de volta aqui o Gerardo Portela, engenheiro e operador nuclear, ele que está aqui ainda falando com a gente nessa entrevista. Gerardo, muito obrigado aí por aguardar, porque realmente é um assunto importante que a gente precisa falar, mas eu vou passar agora lá para Giovanna Locatelli, que tem pergunta para você. Vamos lá.
Gerardo, até engatando esse discurso, né, que a gente acabou de acompanhar, queria comentar com vocês que a Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia destacou, ela classificou o ataque à usina nuclear de crime de guerra. Está dentro, né? Você que é uma pessoa técnica, um profundo conhecedor das implicações, né, das operações de uma usina nuclear, entende a gravidade de um ataque a uma usina nuclear, né? Você concorda com essa classificação? Realmente dá para considerar, né? Ô Gerardo, você mutou o seu microfone, não dá para te ouvir. Acho que está mutado. Acho que está mutado. Desculpa, realmente aconteceu. Mas nós ficamos tristes, quando nós vemos uma situação como essa. Eu concordo aí com esse enquadramento como um acidente, realmente um crime, né? Porque nós projetamos essas usinas para serem resistentes a terremotos, tsunamis, furacões, até mesmo atos terroristas, mas a gente não imagina que autoridades, estadistas, vão voltar suas armas para essas usinas, porque nós sabemos que a área nuclear é uma área que tem sua importância na matriz energética, principalmente na Europa. Nós precisamos lidar com esse risco nuclear. Em alguns países é a única opção para se ter energia, e já é um trabalho árduo, difícil, o resultado de décadas, séculos de pesquisa e desenvolvimento, para que você tenha usinas seguras. E você destrói a tranquilidade das pessoas. É mais do que a própria usina, porque eles não chegaram a causar uma destruição e mesmo uma liberação de radioatividade, mas eles destroem a paz daqueles que precisam lidar com essa área de produção de energia. É claro que a área nuclear é muito polêmica, sempre foi polêmica, e cada um tem a sua opinião. Eu, como profissional, eu admiro muito as renováveis, admiro muito a hidrelétrica, admiro muito a eólica, a energia solar tem uma vocação, um potencial enorme, mas muitas vezes a energia nuclear é a única opção para determinados países, determinadas populações. Então, fazer isso é realmente criar uma instabilidade muito grande. É decepcionante demais ver um estadista autorizar o apontar de armas, nem que seja para o muro mais externo de uma usina, porque é um ato realmente que tem a intenção de provocar medo, pavor, instabilidade e principalmente ameaça. Então, eu concordo que é assim um ato que depõe contra o perfil até psicológico desse gestor, né? Porque ele é um gestor de um país, de uma nação, apesar de ser um estadista. Então, é lamentável, sentimos muito mesmo. A gente sabe que guerra é guerra, existem erros, existe crueldade, mas percebemos aí que há algo de muito errado nessa mentalidade que está provocando e conduzindo essa guerra, porque não faz o menor sentido provocar uma instabilidade numa indústria que vem construindo a sua história, enfrentando dificuldades. Muitas vezes os países querem até, como é o caso do Japão, reduzir suas atividades nucleares, mas se deparam com a falta de energia, com o frio, com perdas econômicas, industriais, e aí entra a área de gerenciamento de risco, que é uma das áreas também que eu atuo. Nós precisamos enfrentar os riscos, né? A gente não pode ficar de braços cruzados. Então, o que tem para alguns países como solução é energia nuclear. Então, quando a gente vê um governante, um estadista, né, uma das potências mundiais, apontar suas armas para uma usina nuclear, é realmente, vamos dizer assim, uma decepção, como a humanidade está caminhando para o lado errado. A gente compreende aí que houve a preservação do núcleo, mas será que isso vai continuar? Porque quem dá um passo como esse, que outro passo poderá dar na frente quando, por exemplo, estiver passando por uma derrota humilhante? Isso pode acontecer, a gente sabe que na história já aconteceu. Então, o pior dos mundos é aquele, digamos assim, entre aspas, suicídio, né? E deixando a Terra arrasada por trás e criando aí um acidente nuclear. É isso que ele está, de alguma forma, sinalizando ser possível acontecer. E isso é lamentável. Então, eu concordo, sim, com o posicionamento aí da autoridade
no sentido de que seja um crime. Considerado um sequestro, né? Uma chantagem por parte de Putin, né? Uma briga de forças aí. Ou vocês liberam, ou eu destruo, ou eu... Enfim. É uma forma mais até sutil, Giovana, porque ele não está destruindo, não está dizendo que vai destruir, mas ele demonstra que pode. Demonstra que pode e nega. Exatamente. E vai numa atitude prepotente e que isso realmente a história tem demonstrado que estadistas que agem dessa forma pagam um preço muito caro, até mesmo preço pessoal. Legal. Gerardo, eu vou trazer agora aqui mais pessoas para a nossa conversa, a Isabela e também a Paula, que aí também se junta aqui. Paula tem pergunta, vamos lá. Tenho sim, Gerardo. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui, pelos seus esclarecimentos conosco. Eu queria perguntar o seguinte, né? Esses operadores ucranianos que ainda continuam trabalhando lá na usina, né, tomada pelos russos, numa situação de uma pressão, poderia existir aí um risco, de repente, de um erro humano nessas operações? Sim, é verdade. É uma das áreas mais desenvolvidas dentro da indústria nuclear, é a área de fatores humanos. E você, para formar um operador nuclear, você leva algo em torno de 3 a 5 anos. Então, você precisa ter um engenheiro de alguma disciplina, além disso, várias pós-graduações, vários treinamentos em simulador, até que ele obtenha uma licença para poder criticalizar um núcleo. Então, você não encontra pessoas assim com facilidade. Então, cada usina tem um dimensionamento de operadores, esses operadores são controlados, a vida deles é bastante controlada em termos de afastamento do núcleo, porque você não pode deixar esse núcleo sem assistência de operadores, então existe um rodízio e é preciso ter uma quantidade de operadores. Nem sempre o operador de uma outra usina consegue operar a usina específica, é preciso ter um operador, ele recebe uma licença para uma usina, ele não recebe uma licença para qualquer usina. Ele pode ter um curso de operador de reator de pesquisa que seja geral, que seja genérico. Eu possuo esse curso pelo IPEM, mas ele para operar uma usina, ele precisa ter um curso específico, é como se fosse um brevet, uma licença para comandar uma aeronave, só aquele tipo de aeronave ele vai progredindo. Então, é por isso que eles estão mantendo os operadores ali, eles estão assim, sob pressão, são pessoas extremamente treinadas, possuem um perfil comportamental que é definido pelas agências, a Agência Internacional de Energia Atômica e também pelas autoridades as agências de cada país. Então, não basta você ser o melhor aluno da turma, eles pegam entre os melhores alunos da turma aqueles que têm um perfil comportamental, de personalidade, para poder suportar toda a pressão que é uma operação de sala de controle nuclear. Então, eles estão mantendo esses operadores porque eles sabem que não tem como repor esse tipo de profissional. E é uma pena porque o sofrimento é muito grande trabalhar nessa circunstância. Somos solidários aí com aqueles que estão lá tentando manter essa usina em condições seguras, a refrigeração, o sistema de remoção de calor remanescente ainda dos elementos combustíveis, o calor residual, né, que fica ali aquecendo a água da piscina, precisa ser refrigerado, é um sistema auxiliar. Nós estamos vendo aí o elemento combustível sendo movido. São vários sistemas que precisam estar operacionais e com todo o cuidado técnico. São sistemas também sensíveis que dependem de peças de reposição. Então, nós temos um cenário aí de dependência desses operadores. Mesmo a Rússia invadindo e tomando a usina, ela não pode substituir de imediato esses operadores, porque cada usina tem suas características, seus dados de comissionamento que são específicos, até mesmo 2 usinas. Nós temos uma central com 6 usinas, mas nem sempre o operador de uma dessas 6 usinas pode operar outra usina da central. Há diferenças, mesmo as usinas sendo praticamente copiadas iguais, mas há parâmetros que são medidos quando ela fica de fato pronta, que fazem a diferença de uma usina para outra, e como o risco é muito elevado,
esses operadores são muito específicos e por isso eles estão sendo preservados e sob grande pressão, mas, como disse, eles são muito, muito, muito treinados para lidar com essa pressão. É claro, são seres humanos e existe o limite. Uma guerra, a energia nuclear por si só, ela já exerce uma pressão, né? A atividade de operação nuclear, acrescido a isso uma guerra onde o inimigo está invadindo. Então, é realmente um cenário de muita pressão sobre esses homens. Olá, Gerardo, aqui é a Isabela que fala agora. Bom, se fala muito da tragédia de Chernobyl, né, do acidente nuclear de 1986, a maior tragédia nuclear da história. Eu queria saber qual que seria a diferença entre as usinas de Zaporizhia e a de Chernobyl. Bom, a gente não tem todas as informações aí da usina da Ucrânia, porque as informações estão chegando agora, mas a gente sabe que é uma usina semelhante, sim, e também de um período em que os projetos eram semelhantes, parecidos. É uma usina que usa água pressurizada, né, que já é uma modernidade, porque ela tem um circuito primário, um circuito onde você tem água que tem contato com um elemento combustível, que é radioativo, mas essa água fica num circuito fechado, que a gente chama de circuito primário, pressurizado, e não sai uma gota dessa água para outra parte da usina. Então, essa proteção é uma característica similar ao que a gente tem nas usinas mais modernas. Agora, no caso de Chernobyl, o que aconteceu foi que uma operação indevida durante a madrugada, que já vinha sendo tentada há anos, né, de tentar aproveitar a energia do gerador elétrico quando você desliga a usina. Então, às vezes, você precisa desligar a usina de súbito por alguma razão do sistema elétrico, você precisa tirar a usina de operação e você precisa de energia, mesmo com ela desligada, para os sistemas de segurança. Então, eles estavam tentando aproveitar a inércia do gerador. Então, você desliga o reator nuclear e ainda tem um tempo em que o gerador elétrico continua em rotação. Então, eles estavam tentando isso, não estavam obtendo êxito, já tinham feito várias tentativas nos últimos anos e resolveram, de uma forma meio que atrapalhada e forçada, fazer esse teste numa madrugada, mesmo com as informações que não estava favorável, e aí acabou causando um superaquecimento do reator nuclear de Chernobyl e acabou causando uma explosão, sim, dessa água do circuito primário, não é do núcleo, mas essa água explodiu, rompendo o circuito primário, fazendo com que toda aquela água radioativa e mais material radioativo do núcleo ficasse exposto para a atmosfera. Então, era possível ver de longe, à noite, o clarão do efeito que a gente chama, um nome russo, efeito Cherenkov, que é o efeito, aquela cor que parece fluorescente, né? Que na verdade é um efeito da radioatividade. Então, essa foi a tragédia de Chernobyl, e a causa principal apresentada era a baixa cultura de segurança, porque eles misturavam aspectos da cultura militar com aspectos da engenharia propriamente dita. E foi essa questão militarizada do tratamento operacional que acabou forçando esse teste e levando a um acidente catastrófico. Então, infelizmente, o acidente de Chernobyl é uma referência de aprendizado, mas com um custo muito grande para a humanidade e para o que poderia ser a energia nuclear, porque depois dele a energia nuclear deu vários passos para trás, né, na sua evolução, e hoje ela procura se reconstruir com uma opção, mas o que a gente viu nessa usina hoje é que não houve nenhum rompimento. A gente está vendo aí as imagens desse cilindro com essa proteção toda que eu estou falando, né, que é a parte de concreto, a parte de aço, tem uma espécie de domo sobre o cilindro, toda essa parte é hermética, então você tem um controle de pressão interna em relação à pressão exterior, você tem vários mecanismos de proteção, você tem injeção de veneno, você consegue rapidamente, quando ocorre um acidente como esse que eu falei de Chernobyl, ou que pudesse acontecer na Ucrânia, quando você tem esse acidente, imediatamente, por sistemas automáticos, você injeta veneno no reator, que seria esse veneno, água com boro, né, que é um veneno que absorve nêutrons e reduz a reação em cadeia, água borada
a 7.000 ppm, são em torno de 7.000 ppm, 7.000 partes por milhão de boro para poder fazer o envenenamento do reator e desligá-lo rapidamente. Então, não falta um mecanismo de segurança, são barras de segurança. Nas imagens que estão passando, a gente, em alguns momentos, aparece aí os elementos combustível e as barras de segurança, que são barras que são presas por eletroímãs, e qualquer instabilidade da usina, esses eletroímãs param de funcionar e elas caem por gravidade, para não ter nenhum impedimento, e são barras absorvedoras de nêutrons e que reduzem a reação nuclear. Ou seja, existe muita engenharia, muita técnica para se fazer frente a um acidente nuclear de forma automática, sem intervenção dos operadores. Mas os operadores precisam estar lá. Sem os operadores, a usina está insegura. E os russos sabem disso e estão mantendo eles lá nessa situação bastante difícil. Gerardo, eu tenho uma pergunta para você. Esses profissionais que atuam dentro da usina, eles recebem algum tipo de treinamento antiguerra especificamente? Porque a gente sabe que o nível de treinamento de segurança em casos de acidente é muito alto, não é? E eles recebem, principalmente em zonas de conflito, né, como a Ucrânia e tal. Como você tem essas informações aí para a gente? Como você vê? Sim, o treinamento ele é um treinamento de engenharia, mas você é obrigado a fazer, sim, ter uma capacitação física. Então, para você ser um operador nuclear, você precisa ter atributos de visão, de audição, cardíacos, você não pode ter um histórico de desmaios, você tem que ter uma saúde, digamos assim, muito bem estável, uma saúde mental também, comportamental. Então, você passa por análises psicológicas para você ter esse perfil. E existem treinamentos, você tem que fazer um treinamento muito forte de brigada de combate a incêndio nuclear, que é um curso muito mais sofisticado que a brigada de incêndio normal do Corpo de Bombeiros. Você tem que ter um entendimento de um conjunto de acidentes que a gente não chama de militar ou de guerra, mas a gente chama de um nome mais de engenharia, que é o acidente de origem externa, que inclui, sim, hostilidades. Quais seriam essas hostilidades? Por exemplo, um ataque terrorista ou um ataque militar. Mas eles já sabem quais são os acidentes possíveis, eles estão estudados e sabem o que fazer em cada um deles. Existem bunkers subterrâneos com sala de controle de emergência, protegidos por um ataque aéreo, por exemplo, em qualquer usina do mundo. E de repente, claro, a equipe ela está ali. Teria uma palavra, mas não vou usar para não ser mal interpretado. Mas eles não teriam que priorizar uma segurança externa? Porque, claro, existem os bunkers, eles, no caso de uma ocorrência, eles fariam todos os procedimentos e se protegeriam nos bunkers. Mas esses procedimentos pré-bunker iriam garantir, de repente, que os resíduos não se espalhassem, uma onda, né, de nuclear não se espalhasse, algo assim? São preparados para isso? Tudo é um treinamento técnico, né? São anos e anos e anos de treinamento muito duro mesmo, com provas toda semana. É bastante exigente. A Agência Internacional controla esse tipo de treinamento. Você passa a ser um operador nuclear da ONU, World Association of Nuclear Power Operators. Então, são operadores classe mundial, né? Eles sabem como agir. Então, o que eles fazem na sala de controle principal, que é a sala que a gente está vendo aí as imagens, ele detecta os parâmetros de quando ele realiza, olha, nós estamos perdendo a contenção do primário, ou seja, a gente está liberando radioatividade, então eles começam as medidas automáticas e as medidas manuais de resposta. E se ele observar, olha, nós vamos perder a sala de controle principal, que é onde eles trabalham, o nosso prédio também está sendo atingido, então eles deflagram um processo de mudança para a sala de controle de emergência, que é uma sala que fica num local seguro, estratégico, onde ele tem como fazer as ações mínimas para prover o desligamento seguro da instalação nuclear. Então, ele vai para essa sala de emergência, eu creio que estamos bem distantes disso, eles estão na sala de controle principal, fazendo a operação normal, não há nenhum parâmetro dizendo que há esse risco,
Então, a própria Rússia não tem interesse nisso, então eles estão sendo mantidos trabalhando normalmente, mas no caso de uma eventualidade, até mesmo de um acidente nuclear interno, eles não possam permanecer na sala de controle principal, eles vão para a sala de emergência, onde você tem até mesmo alimento já é mantido ali sempre, porque você sabe que isso pode acontecer, e isso não tem nada a ver com a guerra em si. Claro. É uma preparação para qualquer tipo de hostilidade, inclusive a guerra, mas não especificamente. Qualquer operador nuclear ele precisa entender que o trabalho dele requer essa opção de resposta. Inclusive, você tem uma teoria muito consistente, né, em relação à investigação ali do acidente nuclear de Chernobyl, que teria indicado que a cultura de segurança da antiga União Soviética foi um dos fatores de maior influência para que o acidente acontecesse. Enfim, os objetivos operacionais de Chernobyl se misturavam com objetivos militares, não é? Passadas décadas, há um consenso internacional de que essa foi uma das causas mais importantes para que o acidente acontecesse, porque não se imagina que a sequência de falhas e ordens indevidas que foram dadas lá em Chernobyl pudesse acontecer no ambiente do mundo ocidental, porque não foi simplesmente a falha de um equipamento, mas foi uma sequência com a advertência, com registro de que os operadores informaram a sua chefia, mas o ambiente tinha influência da cultura militar e houve ali um erro, né, de avaliação e na base da imposição foi dado sequência num teste que não poderia ter sido realizado. Não havia condições técnicas para ele ser realizado, mas o cansaço, o desgaste ao longo de várias tentativas, na mesma noite, na noite em que ocorreu o acidente, no dia anterior, eles tinham tentado o teste 10 horas antes e tiveram um fracasso. Então, a cultura militar, nós temos que conseguir, nós vamos conseguir. Essa coisa acabou sendo identificada aí como sendo um traço cultural negativo na operação de usinas nucleares, e desde então, isso vem sendo mapeado pelas usinas do Ocidente, foi criado uma série de recursos. Hoje, numa usina moderna, você, quando tem um acidente nuclear, a sala é fechada, você tem segurança armada na entrada da sala de controle, para que ninguém venha interferir no trabalho dos operadores, para que eles tenham liberdade para trabalhar tecnicamente. Então, até mesmo as autoridades do país, autoridades da empresa, elas ficam do outro lado do vidro e se comunicando por rádio, por telefone, para que não haja interferência. Essa é uma das medidas adotadas internacionalmente, desde não só o acidente de Chernobyl, mas Three Mile Island, que é outro acidente nuclear que ocorreu nos Estados Unidos, muito conhecido, onde ficou bem clara a interferência de agentes externos, autoridades, atrapalhando o trabalho dos operadores. Então, o que aconteceu em Chernobyl foi que a interferência acabou causando o acidente. E a gente teme que, nesse cenário da Ucrânia, a gente tenha algo similar, porque você tem ali os operadores fazendo um trabalho puramente de engenharia e a interferência de atos de guerra e a pressão de militares ali sobre o trabalho deles. Mas eu lembro que a usina não está em operação, essa que foi sinistrada não está em operação, as demais da central creio que sim, mas estão sendo desligadas, e isso aí reduz um pouco o risco de alguma falha, mas ainda precisa cuidar do sistema de remoção de calor residual, que remove o calor das piscinas de elemento combustível, precisa fazer o desligamento seguro, ainda há chance, sim, de acidente se houver muita interferência indevida, como disse, com esse traço cultural, assim que a cultura militar é excelente para o fronte de batalha. Dentro de uma sala de controle nuclear, ela pode, sim, ser desastrosa. Ricardo, agora é a Paula que está falando. Sim, Giovanna, obrigada. É que a gente tem um delay aí, muitas vezes o tempo fica encavalado da nossa conversa. Mas, Gerardo, eu queria só tirar mais uma dúvida aqui antes de encerrar nossa conversa, porque eu estava lendo bastante sobre aquela bomba termobárica, né, conhecida também como bomba a vácuo. Inclusive, a própria Ucrânia e os grupos de direitos humanos estão acusando a Rússia de ter usado especificamente essa bomba, aquela bomba que suga o oxigênio todo do ar, na explosão de uma refinaria de petróleo, na região ali de Sumy, na Ucrânia. E o que eu queria entender exatamente, pelo que eu estava lendo, essa é uma bomba, ela até muito
semelhante, talvez, ou não, era essa a minha questão, de uma arma nuclear, porque parece que ela ainda suga o oxigênio até de pessoas que estariam em bunkers, por exemplo, de pessoas que estariam numa profundidade muito grande e espalharia também muito rápido. Eu queria entender, na verdade, quais seriam os pontos aí de diferença desse tipo de arma com uma arma nuclear, por exemplo. Paula, a primeira coisa temos que deixar bem claro que não é uma arma nuclear. Ela pode ter um efeito tão devastador quanto, e em algumas situações até pior, e em algumas situações provocar um terror ainda maior, né, do que uma bomba nuclear, dependendo das circunstâncias. Mas não é uma bomba nuclear. As informações que nós temos, e aí já mudando aí o drive, né, mudando para como engenheiro mecânico, que trabalha com riscos explosivos também, trabalha com petróleo e gás também. Então, essa bomba, ela tem uma estratégia, a gente ainda está aprendendo sobre ela, porque, obviamente, isso é uma novidade que eles estão querendo apresentar, é uma reação química, eles colocam o material numa dada região e provocam uma reação química com grande liberação de calor, uma liberação de calor de tal ordem que provoca aí uma expansão de gases que retira o oxigênio da região. Então, você tem uma expansão de gases, uma onda de choque por conta dessa reação, e você cria ali, então, uma espécie de, vamos dizer assim, um vácuo, né? Só que quando você abre esse espaço sem ar, depois ele volta, né? Então, você faz primeiro um vácuo, e aí, né, não querendo ser alarmista, mas também é um recurso de guerra tentar assustar ao máximo. Não se sabe se isso vai funcionar na prática desse jeito, mas criaria uma pressão uma pressão negativa, numa área tão grande, que poderia causar, por exemplo, problemas, né? Vamos dizer assim, explosão do abdômen de pessoas e animais, poderia remover o oxigênio, mas são teorias, a gente não tem essa informação confirmada, isso é uma informação estratégica militar, mas a teoria é essa, eles causariam isso e depois ainda, no retorno do ar, haveria uma onda de choque devastadora, porque o ar, primeiro, ele é afastado, né? Então você forma aquele vácuo que causa todo esse mal aí, e depois o ar volta fechando numa grande onda de choque devastadora, como acontece em qualquer explosão com dinamite, com qualquer explosivo militar. Você tem um momento que você tem uma onda de choque de expansão e depois o ar retoma a sua posição, que também é devastadora. Em alguns casos, essa segunda onda é até mais devastadora do que a primeira. Então, é isso que a gente sabe até agora sobre esse artefato, mas ele é um artefato que está sendo usado também para assustar, né? A gente percebe aí que há uma intenção deliberada de causar, assim, eu quero dizer que a Rússia ainda é capaz de colocar medo, né? E ela realmente tem armas, é uma nação que possui uma quantidade de armas muito grande, mas a gente tem que tomar cuidado porque existe, sim, essa intenção de causar o terror, isso faz parte da guerra, e a gente precisa entender que muitas vezes há um exagero em relação a isso. Esse ato mesmo, ele não me parece muito trazer a maior vitória seria o medo, né? Obter o medo, porque eles não destruíram a usina. Para destruir a geração elétrica não seria ali, seria nas redes de transmissão e em subestações, não seria dentro da usina nuclear. Então, me parece que existe sim uma estratégia de, como eu disse, talvez a Rússia tenha passado por um momento na mentalidade de alguns líderes de menos protagonismo na história, perdendo o domínio, o protagonismo, e num devaneio talvez pessoal de alguns líderes, eles têm entendido que é preciso retomar aquela velha ideia de imagem de terror, de ameaça, e isso aí é uma questão de comportamento pessoal, mas também comportamento coletivo e em cenário mundial. Então, a geopolítica é complexa, você tem aí a parte de combustíveis, tudo sobre a mesa. Infelizmente, a gente está assistindo essa situação que não faz o menor senso no século XXI, mas o que prova que o ser humano precisa muito refletir sobre os seus valores. Tá certo, Gerardo, muito obrigada por tantos esclarecimentos, né, por nos ajudar a entender exatamente essa situação. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. A gente está dando aqui uma contribuição, né, de utilidade pública para que as pessoas estejam melhores informadas, porque a informação também é arma. Com certeza. Obrigada, Gerardo. A gente conversou então agora aí com o Gerardo Portela, que é engenheiro e operador nuclear.